E aí, galerinha do nono ano, beleza? Pura sem mistura, professor Rogerson aqui na área com vocês. No Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, pessoal. Vamos lá para a nossa aula hoje de matemática. Hoje vamos estudar sobre retas. Tranquilo? Ainda dentro do assunto de funções também. E aí hoje vamos estudar um pouco sobre as retas das funções. Beleza. Um assunto bem tranquilo, certo, pessoal? Vocês têm percebido aí que esse assunto de função é bem sossegado. Só questão de atenção, como sempre, né? E aí temos a reta vertical e a reta horizontal também, ó. Nós vamos ver bem aqui, ó, a reta horizontal. Então vamos observar, a reta vertical é essa, né, ó. E a horizontal é essa. Beleza? Então observe a reta vertical. Nesse caso nós temos uma relação de um mesmo elemento do domínio com mais de uma imagem. Com isso não temos uma função, ó. Presta atenção, viu? Quando você tem uma... Se você tiver, por exemplo, analise o seguinte gráfico e diga se temos uma função ou não, né? Por exemplo, até aqui eu tenho o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. É o eixo X. Aí você tem um gráfico assim, ó, o gráfico da função. É uma reta vertical. Isso quer dizer que você não tem uma função, certo? Porque um único elemento, vamos supor que aqui seja o ponto 2, ó. Ponto 2 do eixo X. Então o único elemento do eixo X, que é o domínio, tem vários pontos lá no conjunto imagem, né? No contradomínio ele vai encontrar vários pontos, várias coordenadas na imagem. Aí vamos supor, ó, que eu tivesse aqui um ponto bem aqui, ó, certo? Tivesse outro ponto bem aqui, ó, e tivesse outro ponto bem aqui. Aqui, por exemplo, 3 e aqui tem o 2, ó. Então teria 3 pontos aqui, vamos supor, né? Eu tenho esse primeiro ponto que é 2 e 0, ó. 2 e 0, porque o y é 0 e o x é 2. Aqui eu tenho um ponto 2 e 2 e aqui eu tenho um ponto 2 e 3. E vocês já observaram quando nós estamos estudando bem no início, né, de função, para saber o que é uma função e o que não é. Se eu tenho um ponto, uma coordenada no eixo x e ele está interligado a vários pontos, a mais de um ponto no eixo y, então eu não tenho uma função. É a mesma ideia do desenho aqui, ó. Você tem aquele diagramazinho de flechas, né? Aí você tem aqui no domínio, ó, só o 2, né? Você tem o domínio, que é o x, e tem o contradomínio, que é o y aqui. Aí no contradomínio você tem o 0, tem o 2 e tem o 3. Aí esse único elemento, ó, está com mais de uma coordenada no conjunto y, ou seja, ele tem mais de uma imagem e cada ponto só pode ter uma imagem, entendeu? Cada coordenada do eixo x só pode ter uma imagem, certo? E nesse caso aqui o 2, ó, tem 3 imagens, tem o 2, tem o 0, 2 e o 3, então ele não constitui uma função, certo? Então se você vê uma reta vertical como função, como gráfico da função, você não tem uma função, certo? Beleza. Aqui é só questão da representação de uma reta vertical e tal, reais em reais, tal que x é igual a k, onde k é a constante real. É só questão de teoria, vamos dizer assim, né? Mas a teoria mesmo eu já te dei aqui, já te falei. Você tem um gráfico que é vertical, o gráfico da função é vertical, então você não tem uma função, porque aí, ó, um elemento do domínio ele pode ter várias imagens, então não dá certo, beleza? Muito bem. E aqui tem um exemplo, né? O exemplo aqui eu tenho um ponto. Esse ponto aqui é 2, o x é 2, o y é menos. Esse ponto bem aqui, ó, o x é 2 e o y é 0. E esse ponto bem aqui, ó, o x é 2 e o y é 0. Ó, eu tenho uma coordenada do domínio, ó, com várias coordenadas na imagem. Se eu tiver mais de uma, se eu tiver 2 coordenadas na imagem, já não constitui uma função, entendeu? Aí diz, ó, x igual a 2 não é função. Note bem, x igual a 2 é a reta onde todos os pontos têm abscissa
igual a 2. A abscissa é porque o eixo x. Então todas as abscissas são igual a 2. A abscissa 2, a abscissa 2, a abscissa 2. Tá vendo? Então não constitui uma função. Beleza? Muito bem, pessoal. Aí aqui vem só um lembretezinho, né? Uma função é decrescente quando e tal. Isso aqui nós já vimos, pessoal. Quando é que uma função é decrescente? É quando o x aumenta e o y diminui, ó. Então a reta é assim, ó. O gráfico da função. Aqui eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o eixo y. Então o x está aumentando, mas o y está diminuindo. Eu até mostrei para vocês, né? Quando o x aumenta, lembram? E o y diminui, então é crescente, ó. Aí aqui ele está dizendo termos mais técnicos, né? Ó. Dados dois valores quaisquer para x1 e x2, para x1 maior que x2, tem-se f de x1 menor do que f de x2. Entendeu? Então, ó, tá? O x está crescendo e o y está diminuindo. Então, você tem uma função aqui decrescente. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Certinho. Vamos lá. Para verificar se uma função polinomial do primeiro grau é decrescente, basta observar o sinal do coeficiente a, né? Se o a for menor que 0, pronto, você já sabe. É muito simples. Se você tem a função e se o a for menor que 0, pronto, você já sabe. Tem um exemplo aí, professor. Por exemplo, eu tenho f de x igual a menos 2x mais 3. Aí você observa o coeficiente a é quanto? Ó? O a, né, o que acompanha o x, o a é negativo, menos 2. Então o a é menor que 0. Se o a for menor que 0, quer dizer que ela é uma função decrescente. Decrescente. Entendeu? Simples assim. Agora vamos para a reta horizontal, pessoal. Ó. Reta horizontal é essa, né? Ó. Agora aqui você já tem uma função, né, meu anjo? Eu tenho uma função. Que você pode ter vários valores para x, né? Mesmo que tenha um único valor para y, mas dá certo. Certo? Muito bem. Ó, nesse caso nós temos os elementos do domínio com a mesma imagem. Então são vários elementos do domínio, ó. Tem aqui o domínio e tem aqui a imagem, né? Ó. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Então aqui, vamos supor, eu tenho aqui, ó, no x eu tenho 1, 2, 3, tem as coordenadas no y aqui, só o 2, ó. Ó, cada elemento do domínio tem um elemento no conjunto imagem. Tem apenas um. Não é essa a definição, ó, de função? Cada elemento do domínio tem apenas uma imagem. Então, ó, o 1 faz parte do domínio. Ele tem só uma imagem. Aí você pode se confundir. Não, professor, mas ó, o 2 lá no eixo y, ele tá recebendo 3 flechinhas. Beleza. Mas cada elemento do domínio só tem uma imagem. Ó, a imagem, quando o x for 1, qual vai ser a imagem? 2. Quando o x for 2, quando o x for 3, qual vai ser a imagem? 2. Não tem problema, pessoal. Certo? Você tem uma função tranquila aqui. Porque cada elemento do domínio só tem um único elemento na imagem. Entendeu? Então aí aqui você tem uma função. Tranquilo. Paguei foi o 2, né? Certo? Então nesse caso tá, beleza. Aí com isso temos uma função constante, né? A função é constante. Porque y está variando, né? Beleza. Representação de uma reta vertical. Tarará, tarará, onde cai a constante real. Beleza. Aí vamos para o gráfico. Ó. Exemplo, para h de x igual a 3. Ou seja, y é igual a 3, né? Entendeu? O y. Importante. Ao considerar c um número real, chama-se função constante. Toda função de reais por f de x igual a c. F de x é igual a constante, um valor. Que aqui, ó, y, né, igual a um valor constante, certo? Y igual a um valor constante. Assim, a função reais em reais, x para y, né, f de x igual a c. Só dizendo que y é constante. Se é constante, aí vai ser 2, 3, 0, 5, pode ser qualquer valor, certo? Beleza. Observações. O domínio da função constante é o conjunto dos números reais. Se você não definiu nada, então o domínio da função
que é aquele primeiro conjunto de onde partem as flechas, né? Lembra? Que você tem aí esse domínio aqui é o conjunto dos reais. E se você não definiu ainda a função, né? A imagem da função constante é o conjunto unitário formado pelo número real C. Então ele está dizendo que o conjunto imagem aqui, ó, o domínio da função vai ser os reais, né? E a imagem vai ser uma constante, um valor, 0, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, entendeu? Conforme tenha lá na função, certo? Vai ser um único valor, por isso você tem uma função constante. Qual é a característica da função constante? É que o y é constante, é um valor só, certo? Você tem o plano cartesiano aqui, ó. Tem x, tem y. Então vai ser assim, ó. Esse aqui é o gráfico da função, certo? Que é f de x. Vamos colocar assim, né? Que é o gráfico da função que ele tem um único valor para y. Vamos supor que aqui seja 3, ó. Então sempre vai ser 3. Mesmo que o x seja 1 ou 2 ou 3, vamos supor, né? Ah, vou ter um ponto bem aqui. Vou ter um ponto bem aqui. Vou ter um ponto bem aqui, ó. Aqui no x eu tenho 1, tenho 2, tenho 3. Aí aqui você monta vários pontos. Aqui eu tenho um 0, né? Ainda, ó. 0. Aqui eu montei 4 pontos, por exemplo. Tem um ponto 0, 3. Né? O x é 0, o y é 3. Eu tenho ponto 1, 3. Tenho ponto 2, 3. E tenho ponto 3, 3. Entendeu? Porque o x está variando, beleza. Mesmo que o valor só, mas tranquilo. As abscissas é que não pode estar se repetindo, né? Porque senão quer dizer que o valor de x tem mais de uma imagem, aí já não constitui uma função. Aqui eu tenho a função, tranquilo, certo? E aqui tem um exemplo, né? Y igual a 3 e tal, é uma função constante que a imagem é 3. E aqui para y eu posso ter vários valores, ó. No diagrama aqui ele fez 1, 2, 3 lá. Que é 1, que é 2, 3. Um exemplo, né? Ó, tem 1, tenho 2, tenho 3. Então quais seriam meus pares ordenados aqui, ó? Meus pontos, né? Ó? Nesse caso, mas bem, esse par ordenado aqui é 1, 3. Esse aqui é 2, 3 e 3. Entendeu? Então aqui eu tenho a função, tranquilo. Ó, y igual a 3 é a função. Note, y igual a 3 é a reta onde todos os pontos têm ordenada igual a 3. Ó, todos os pontos, a ordenada é 3, né? Ó, 1, 2, 3. Então eu tenho uma função, tranquilo. Lembrando, a nada, que é o y, ele pode se repetir. Quem não pode se repetir é a abscissa, o x. Aqui, certo? Muito bem. Desafio. A altura de uma planta bonsai, árvore abaixo, né? Lá no livro você tem a foto da árvore, né? Não coloquei aqui porque senão a letra ia ficar muito pequena. Em metros, a altura em metros é dada por essa fórmula aqui, ó. A altura igual a 0,4 menos 2 sobre 5 mais t. Onde t é a idade da planta em meses. Em meses. A empresa que vende esse tipo de planta fixa o produto em função de sua altura. Uma planta com 70 meses terá a altura de quanto? Aí a gente só substitui na fórmula, né? Ó. H vai ser igual a 0,42 sobre 5 mais t. Esse t aqui, né, que não é o tempo, então vamos colocar 70. H vai ser igual a 0,4 menos 2 sobre 5 mais 70, 75. Aqui é só fazer o MMC, pessoal. Ó. H vai ser igual. Aí eu vou fazer o MMC aqui, ó. Certo? Vamos lá. E vai ser em metros, né? Ó, em metros. Então nós vamos descobrir a altura aqui em metros. Tranquilo. O MMC é 75, né? Porque o outro denominador aqui é 1, ó. O MMC entre 1 e 75 é 75. 70 por 1 dá 75. Vezes 0,4 dá quanto? Vezes 0,4. 4 vezes 5 vai dar 20, vão 2. 4 vezes 7 dá 28. 1 mais 2 dá 30. Aqui dá 0 e 0, né? Vai dar 30. Tá. E tem uma casa decimal. Esse aqui é um 3. Tem a casa decimal. Então vai ficar 30, né?
30. Beleza. Menos 2, né? Porque 75 dividido por 75 é 1. 1 vezes 2 é 2. Então a altura aqui vai ser igual a 28 dividido por 75, né? 28 dividido por 75. Aí aqui, pessoal, ó, você faz essa divisão 28 por 75, você vai obter 0,37333, né? Dízimo periódico aqui. Aproximadamente 0,38, né? Metros. Só que aqui a medida está em centímetros, então você vai para onde, ó? 38 centímetros, né? 0,38, então vai ser aproximadamente 38 centímetros. Show de bola. Letra D de 2, né? Entenderam aí, pessoal? Só substituir na fórmula, né? Faz o MMC e show de bola. Certinho, certinho, certinho. Muito bem. Se você não quisesse fazer o MMC, você podia ter dividido direto também, ó. O 2 por 75, né? 2 dividido por 75 também daria certo. Certo? Que ficaria, ó. Se você fizesse aqui direto sem o MMC, ficaria assim: a altura igual a 0, menos 2 sobre 75. Essa divisão aqui, ó, menos 0,02. 666, né? 666. Isso aqui daria aproximadamente 0, entendeu? E daria aproximadamente 38 centímetros. Muito bem. Vamos lá. O nosso outro assunto aqui, pessoal, é zero ou raiz da função polinomial. Você já viu que para você encontrar o zero ou a raiz da função, você tem que igualar o f de x a zero, né, não? Você está encontrando a raiz ou o zero da função. Então, o seu y aqui vai ser zero, né? Você tem que igualar a sua função a zero. Então, é tranquilo. Aí ele está dizendo aqui, ó, chama-se zero ou raiz da função tal, com a diferente de zero e o número real x tal que f de x igual a zero. Beleza? O a não pode ser zero, coeficiente a, porque se o coeficiente a for zero não tem a função, né, do primeiro grau. Beleza? Aí nós temos, ó, que f de x é igual a zero a... Quem é f de x, pessoal? F de x, né, a x mais b, ó. F de x é a x mais b. Então por isso que ele substituiu aqui, ó, zero. Aí você encontrar o x, ó. Como é que você faz para encontrar o x? É só isso aí que ele está fazendo. Ax mais b igual a zero, né? É o x aqui, ó. De um lado da igualdade, ó, vai ficar ax igual a menos b. Que aqui tá mais b, vai botar menos b, porque x vai ser igual a menos b sobre a. Então você quer encontrar o zero ou a raiz da função, é só você resolver isso aqui, ó, menos b sobre a. Aonde b é o coeficiente linear e a é o coeficiente angular. Ou seja, o a vai ser o número que acompanha o x, né? Aqui, ó. E o b vai ser o termo independente. Certo? Muito bem. Portanto, a raiz de uma função afim nos dá o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Ó, você vai ter menos b sobre a e y vai ser zero. Você não igualou, ó, f de x a zero? E f de x, né, mesmo y. O y vai ser zero. Aí o x vai ser menos b sobre a. Certo? Então ele vai cortar o gráfico nessa coordenada aqui, ó. Entendeu? Muito bem. Tá aqui um exemplo, ó. Portanto, para o estudo de sinais, então representação gráfica, ó. O y é zero, ó, e o menos b sobre a, ó, é o x, seu valor de x. O menos b sobre a é o valor de x. Então, o zero da sua função, zero ou raiz da função, que a raiz, pessoal, é o valor de x. Entendeu? Se assim você tem que encontrar o valor de x, acabou. Aí como é que você encontra o valor de x? Menos b sobre a. Essa é a formulazinha, né? Se você está procurando a raiz da função, você iguala a função a zero
E aí procura o valor de menos b sobre a. Certinho, ó. Zero raiz da função afim. A função afim é do primeiro grau, nós já vimos, né? Sendo a e b com sinais contrários, né? Beleza? Muito bem. Vamos lá. Aí a opção B aqui, ó, tá dizendo ó, zero ou raiz da função afim sendo a e b sinais iguais, né? Sinais iguais. Importante. Considerar os números reais a e b com a diferente de zero chama-se de função polinomial do primeiro grau. Toda função e tal definida por f de x igual a x mais b. Assim temos que a função reais em reais, beleza? Aí f de x igual a x mais b, a e b pertence aos reais e a diferente de zero. É só aquela mesma definição do que é uma função, né? A função tal é ax mais b, sendo que a tem que ser diferente de zero. Pronto. Entendeu? A função do primeiro grau é essa. A raiz ou zero da função do primeiro grau é você igualar a zero, né? F de x igual a zero. Logo, para encontrar a raiz ou zero de uma função do primeiro grau, basta resolver a equação do primeiro grau. Então, para você encontrar a raiz, você resolve a equação do primeiro grau. Iguala a zero, iguala a função a zero e resolve. Beleza? Muito bem. Ok. E aqui, pessoal, ele está pedindo para você encontrar, né? Encontrar o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular, pessoal? É A, não? Coeficiente linear, quem é? É B. Depois verifique se a função é crescente ou decrescente. Como é que eu sei que a função é crescente ou decrescente? A maior que zero não é crescente, não? Crescente. E A menor que zero quer dizer que a função é decrescente. Certo? O zero ou raiz, como é que eu encontro o zero ou raiz, pessoal, da função? É só encontrar o valor de x, não? Que é igual a menos b. Então ficou muito fácil, né? Olha aqui a minha funçãozinha, ó. Y igual a x menos 3. Então quem é o A, pessoal? O A é um coeficiente que acompanha o x. E o coeficiente aqui não é 1, ó. Quem é o meu B, pessoal? É o menos 3, ó. Menos 3. Ele vai cortar no menos 3. O eixo Y, aliás. Corta o eixo Y no menos 3. O coeficiente B está dizendo onde o gráfico da função vai cortar o eixo Y. Beleza. Aí para saber se é crescente ou decrescente, é só olhar o valor de A. O valor de A não é maior que 0. Então ela é crescente. Ó. Vou apagar isso. É crescente. Certo? E o zero ou raiz é menos B sobre A. Menos, quem é B? É menos 3 sobre A. Quem é A? É 1, né? A mais 3, né? Aí essa daí é a minha raiz da função, ou meu zero da função. Ou seja, é onde ele vai cortar o eixo X aqui, né? Entendeu? Porque o Y vai ser 0, ó, e vai cortar o eixo X no ponto 3. Beleza? Que é esse valor aqui, ó. Tranquilo, né, pessoal? Isso aí, bem sossegado. Mais fácil do que a equação lá do segundo grau, né? Trabalhar com Bhaskara. Aqui é a solução do que eu fiz lá, pessoal. Eu já resolvi lá. Aí você pode ler isso aqui tranquilamente, certo? Ó, o A é 1, o B é menos 3. A função é crescente. Por quê? Porque o A é maior que 0. O A é maior que 0. E para encontrar o zero raiz é só você encontrar o valor de x, ó, que é 3. Show de bola? Muito bem, né? Muito bem. O assunto é tranquilo. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal, sobre reta, certo? Você aprendeu que a reta vertical, se a reta vertical não é uma função, na verdade, né? Você aprendeu que se a reta, o gráfico da função for uma reta horizontal, aí sim constitui uma função. E aprendeu que para calcular o zero ou a raiz você tem que encontrar o valor de x, né? Porque x é a raiz da função, certo? É a mesma coisa que nós estávamos trabalhando na equação ao quadrado, por exemplo, menos 5x, né? Mais b. Eu não encontrava x2, né?
Aqui não eram as raízes da equação? É a mesma ideia, pessoal. Só que agora tá tratando de função, né? Ah, encontrar a raiz da função e tal. Mas é a mesma coisa. É tranquilo isso aí. Aí essa é a nossa atividade de casa. Lembrando, pessoal, que eu vou receber na próxima aula. Não, é na sexta-feira, né? Ó, hoje nós estamos 24, né? Dia 31, pessoal. Dia 31 é que eu vou receber essas questões aqui, que é o mesmo dia da nossa avaliação, certo? Então é o mesmo dia que eu vou receber as 30 questões aqui. Então você resolva. Beleza? Você vai escolher do próprio capítulo 5, as 30 questões. Tem 81 questões lá no capítulo 5, você escolhe 30. Aí resolve e quando for no dia de entregar lá no dia 31, você bate as fotos e manda pra mim. Tá beleza? Pessoal, grande abraço, Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, como sempre, estou por aqui. Tá bom? Entre em contato aí. Valeu!